Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão que vai tratar de diversos temas dentro da responsabilidade civil. Então, é uma questão muito importante, porque nós vamos analisar diferentes aspectos relacionados à responsabilidade civil. Será fonte, portanto, de grande aprendizado. É uma questão de 2021 para a prova de assessor técnico legislativo da Câmara de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos lá. Acerca da responsabilidade civil, obrigação de indenizar e indenização, considerando-se as normas do Código Civil, assinale a alternativa correta. Muito bem, portanto, a questão quer saber a resposta com base no Código Civil e é assim que nós iremos respondê-la. Eu vou analisar cada uma das questões e vou explicando para vocês por que ela está errada ou por que ela é a correta. Letra A. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, ainda que se prove a culpa da vítima ou força maior. Então, nós temos aqui uma primeira afirmação, tá? Faz uma separação aqui, porque nós temos uma segunda afirmação. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-las não são transmitidas com a herança. Bom, a responsabilidade do dono ou detentor do animal por danos por ele causado está prevista no artigo 936 do Código Civil, que vai dizer que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, salvo se comprovar a culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima que entenda-se, pessoal, culpa exclusiva da vítima, tá? Porque se for uma culpa concorrente, haverá responsabilidade do dano do dono do animal, muito embora a indenização seja reduzida, tá certo? Então, essa afirmativa está errada. Porque se o dono do animal comprovar uma excludente de nexo causal, vai afastar a sua responsabilidade. Ainda com relação a essa afirmativa, é importante destacar que a doutrina de jurisprudência entendem que o fato exclusivo de terceiro também é apto a afastar a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Isso é previsto no enunciado 452 da Quinta Jornada de Direito Civil. Isso significa dizer que as excludentes de nexo causal afastam a responsabilidade civil do dono ou detentor do animal, se comprovadas, ou seja, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, e fato exclusivo de terceiro. Muito bem, com relação à segunda afirmação, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-las são transmitidas pela herança. Portanto, também está errado. Isso com base no artigo 943 do Código Civil. A justificativa é que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-las são direitos patrimoniais, ou seja, integram o patrimônio das pessoas. Por tal razão, eles são transmitidos com a herança, né? Lembrar que os direitos da personalidade são intransmissíveis, mas os direitos patrimoniais são transmissíveis. Inclusive, com relação a esse tema, uma questão que também costuma cair em concursos é sobre a transmissão do direito de exigir reparação por dano moral. O direito de exigir reparação por dano moral é um direito patrimonial e também se transmite com herança, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive do STJ. Também tem enunciado nesse sentido, que é o enunciado 454, também da Quinta Jornada de Direito Civil, que vai dizer que o direito de exigir reparação a que se refere o artigo 943 do Código Civil abrange inclusive os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima. A legitimidade, nesse caso, será do espólio ou dos herdeiros. Entendimento pacífico do STJ, tá bom? Portanto, letra A, errada. Letra B. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Essa questão aqui trata da responsabilidade indireta, né? Existem pessoas que respondem por danos causados por outros. Então, por exemplo, os pais respondem por danos causados aos filhos, o empregador responde por danos causados pelo empregado. São hipóteses de responsabilidade indireta. Essa responsabilidade indireta justifica que haja um posterior ressarcimento, né, de quem pagou. Afinal, ele pagou por um dano causado por um terceiro, correto?
Correto, essa é a regra. Porém, há uma exceção, que é justamente se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Portanto, aqui existe uma exceção de salvo. Isso está previsto no artigo 934 do Código Civil. Portanto, essa questão é errada. E por que a lei impede, né, que o pai que, por exemplo, pagou a indenização pelos danos causados pelo seu filho de 12 anos de idade, ajuize uma ação posteriormente, cobrando do filho, né, o ressarcimento do que pagou? Ora, primeiro, proteção do incapaz. Segundo, em razão da solidariedade familiar. E terceiro, para evitar conflitos familiares. Esse é o entendimento do legislador ao criar essa regra. Portanto, letra B também está errada. Letra C, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Vocês sabem que existem três possíveis instâncias, juízos, né? Melhor dizendo. Então, temos o juízo criminal, o juízo civil, o juízo administrativo. Esses juízos, em regra, são independentes, tá, pessoal? Então, o juízo civil é independente do juízo criminal, de forma que a responsabilidade civil é independente da criminal. Essa afirmação está certa e essa é a regra. Agora, essa regra comporta exceções, e duas dessas exceções são justamente quando, no juízo criminal, é decidido sobre a existência do fato, ou seja, se houve ou não houve o crime, e quem seja o seu autor. Nesse caso, o entendimento do juízo criminal vai sim vincular o entendimento do juízo civil. Muito embora haja independência entre as instâncias, também há uma preocupação do legislador de evitar incoerência da ordem jurídica. Imagina que, por exemplo, né, no juízo criminal entendesse que não houve crime, e no juízo civil entendesse que houve, né, o evento danoso que resultou em dever de indenizar. Ficaria incongruente, né? Ficaria estranho. Ou, por exemplo, se no juízo criminal o João, que era o acusado, foi inocentado, foi comprovado que João não participou do crime. E aí, na ação civil, discutindo a indenização, né, por esse crime, por esse evento danoso, entende-se que João tem responsabilidade porque ele participou do crime. Haveria uma completa incoerência do ordenamento jurídico. Por isso é que existem essas exceções, tá certo? Isso está previsto, pessoal, no artigo 935 do Código Civil, beleza? Vale destacar aqui que o fundamento da responsabilidade civil é a reparação da vítima, enquanto que o fundamento da responsabilidade criminal é a punição do ofensor. Portanto, são instâncias, são juízos com fundamentos diferentes. E aqui eu quero fazer mais um destaque, pessoal, do artigo 8º da Lei 13.869 de 2019. Ela vai criar outras hipóteses nas quais o juízo civil e aí também o juízo administrativo punitivo ficam vinculados ao que decidir o juízo criminal. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, anotem aí no seu Código Civil, no artigo 935, uma observação para ver também o artigo 8º da Lei 13.869, beleza? Então, letra C, correta, pessoal. C de certa, beleza? Vamos ver a D e por que ela está errada. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas pela metade. Essa questão está quase toda certa. E qual é o fundamento, né, de se punir, porque aqui há realmente uma punição do credor que cobra do devedor a dívida antes dela vencer? É evitar o ajuizamento de ações descabidas, né, de cobranças indevidas por não ter ocorrido ainda o vencimento da
obrigação, tá? Por que que essa questão está errada? Por um detalhe, pessoal. Aqui no final, quando ele diz que as custas pela metade, não é pela metade, é pelo dobro, tá? De resto, a questão está toda certa, com base no artigo 939 do Código Civil. Uma observação aqui. Quando a lei fala em demandar, doutrina e jurisprudência entendem que há necessidade de uma ação judicial, tá bom? Então, se houver uma cobrança extrajudicial, a doutrina e a jurisprudência entendem que não se aplica esse artigo 939. Para ele ser aplicado, o credor ele tem que ajuizar uma ação judicial de cobrança em face do devedor antes de vencida a dívida. E vale destacar também que o desconto dos juros correspondentes e a obrigação de pagar as custas em dobro constituem verdadeira punição, verdadeira sanção de caráter civil. Então a questão está errada porque alega que as custas seriam pela metade quando seriam pelo dobro. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.